Irmãos, vamos dar continuidade ao nosso curso. Nós estamos estudando sobre a história da igreja e estamos vendo o papel da filosofia, como foi que a filosofia influenciou muitos cristãos e até onde ela pode ser útil e até onde ela tem que ser podada. Nós vimos a respeito do epicurismo, que tem como um dos objetivos a ausência da dor, e assim o prazer tem um papel mais passivo e o indivíduo deve renunciar às coisas que possam originar dor e sofrimento. No caso do hedonismo, a busca pelo prazer é aconselhada intensamente, levando também em conta os prazeres sexuais. Então, o epicurismo ele é voltado para o prazer também, é mais na questão da ausência da dor. Olha, você é infeliz por causa da dor, então tem que arranjar um jeito de se livrar da dor. Já o hedonismo é muito parecido, porém, ele foca na busca do prazer. E eu perguntei aos irmãos, a Bíblia fala disso, que nós devemos tirar de diante de nós a dor, tirar de diante de nós o sofrimento. A Bíblia corrobora com o epicurismo, com o hedonismo, porque observe esse texto de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 10. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. E aí, uma que combina um pouco com o hedonismo, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a porção nesta vida pelo trabalho com que te fadigaste debaixo do sol. E aí, a Bíblia está sendo epicurista, está sendo hedonista nesses dois textos. O que é que vocês dizem? Se for falar, pega o microfone aí. Pode ficar aí, um aqui e outro aí. Então, o hedonismo está certo, o epicurismo está certo. Vamos analisar uma questão aqui. Primeiro, essa questão que aparenta ter a ver com o hedonismo, porém não tem. Por quê? Observe que diz, vai, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho. Aí ele diz, pois Deus já de antemão se agradou das tuas obras. Então aqui entra Deus, o nosso Deus soberano. Depois ele diz assim, goza a vida com a mulher. Não, ele diz assim no versículo 8, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. O que é que ele está querendo dizer com isso? Seja puro, sejas puro, ou não te contamines com o pecado. Ou seja, esse teu prazer, esse teu deleite tem que estar fundamentado na lei de Deus. Só assim você pode ser puro, só assim você pode ter as vestes limpas e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. O óleo é uma relação de unção, é uma relação do homem sendo separado por Deus para um trabalho, para uma obra ali específica. Então é como se dissesse, não esqueça da sua missão aqui na terra, não esqueça quem é aquele que te unge. E aí você observa também o capítulo 11 de Eclesiastes, que diz, remove do teu coração o desgosto e tu
tudo. Observe o que ele diz: alegra-te, jovem, no versículo 9, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Andas pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Então observe, é o hedonismo? Não é. Porque o hedonismo, ele não visa assim, ó, existe uma regra maior, existe alguém que diz até que você vá, até que você não vá. Não, então vá para o prazer. Né? E o epicurismo também, ó, é uma dor. Sim, mas e se essa dor glorifica a Deus? E se é uma dor que você está passando e que não tem como remover? O que você faz com ela? Vai se distrair com coisas que façam ela ser esquecida? Não. O que você tem que fazer é se voltar para o Senhor. De todas essas coisas Deus te pedirá conta. Ou seja, você tem que glorificar a Deus com a condição que Ele te deu. Aí sim, você vai afastar o desgosto do coração, remover a dor da carne, tá? Mas aí tudo voltado para o Senhor. Ou seja, Deus, Ele pede que o seu povo sinta prazer, busque prazer também. Da mesma forma que o hedonismo, o epicurismo, eles são voltados para um certo prazer, Deus também diz isso. Só que, como é que Deus diz? Que prazer é esse que Deus manda você ter? Veja o que diz o Salmo 119, versículo 174. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Então, quando você conhece a Deus, quando você está voltado para Deus, você tem um prazer diferenciado, um prazer que supera qualquer outros prazeres que o hedonismo te ofereça. É o prazer na lei de Deus. Veja o que ele diz, o Salmo 16, versículo 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Vê só o que o salmista está dizendo. Olha, eu tenho prazer na lei de Deus. Onde a lei de Deus estiver, eu estou ali deleitando, sentindo prazeres imensuráveis. E se tem um povo de Deus reunido, os santos do Senhor reunidos, ali eu me deleito com eles também. Ali está o meu prazer. Então, se você observar, Deus manda você buscar o prazer, mas não é qualquer prazer. Não é um prazer fútil, não é um prazer ilusório, não é um prazer que depois deixa você vazio. Não, é o prazer genuíno, aquele que Ele está presente. Veja o que diz o Salmo 119, 24. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Então, o prazer do salmista está nos testemunhos do Senhor. Se ele pode desfrutar, mas de um lazer, de uma coisa, ele tem que estar ali com a lei de Deus. Ele está ali com a palavra de Deus, se policiando, para ver se aquele prazer não o afasta da lei de Deus. Então, esse prazer que ele está sentindo é um prazer genuíno. Ele desfruta de algo bom e ainda por cima a lei de Deus o preenche com todo esse prazer. Por isso que Paulo diz aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, porque a alegria tem que estar em Cristo. Tudo que você fizer e te der prazer, você tem que estar ali envolvido com a lei de Deus, com Cristo. Veja o que o salmista diz no Salmo 4, versículo 7. Mais alegria me pusestes no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Veja, aqui estão os epicuristas, aqui estão os hedonistas, se fartando de cereal e de vinho, e comendo e bebendo e buscando os prazeres. Aí o salmista diz: olha, está vendo aqueles ali cheios de prazeres, cheio de fartura, né, de vinho, de cereal. Eles estão fartos de tantas coisas prazerosas.
eu tenho uma alegria maior do que a deles. Porque a alegria que eu tenho é vinda de Deus. Quem pôs essa alegria no meu coração foi Deus. Então esse tipo de alegria Deus ordena você ter. Alegrai-vos no Senhor. É uma ordem. Você precisa encontrar satisfação, prazer, alegria no Senhor. Senão, você vai buscar nos conselhos dos hedonistas, nos conselhos dos epicuristas. Tá bom? E aí hoje nós vamos entrar na tradição platônica. Não podemos condenar completamente a filosofia, pois houveram momentos na história em que ela ajudou o cristianismo a dar um passo para frente. Para saber quando a filosofia foi amiga ou inimiga do cristianismo, basta estudar o máximo que puder sobre. Platão traz a ideia da transcendência, algo que está além de nós. É o que nós trazemos também. Nós não somos tudo. Nós não somos o centro do universo. Existe algo além de nós, superior a nós. A vida não é só corpo. Telos, finalidade, se realiza na participação dessa transcendência com Deus. É a ideia de providência com o propósito de acabar com a angústia frente ao destino e da morte. Então, tem essa providência que existe na filosofia platônica, que tem o propósito de acabar com a angústia, mas acabar com a angústia pelo conhecimento que você adquire do propósito que existe ali, naquele sofrimento. O divino, diz Sócrates, o divino é forma sem matéria, perfeito a si mesmo. Não é o que dizemos? Porém, eles não conheciam o Deus verdadeiro. Porém, eles já tinham essa noção um pouco a respeito de Deus. Vocês acham que Paulo, o apóstolo, ele teve que combater as ideias epicuristas, as ideias estoicas? Ou não? Paulo, Eu acho que sim, irmão. Sim. E veja só aonde você encontra isso. Abra aí em Atos, capítulo, acompanhe aqui, 17, o versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos, que nós vamos ver na próxima semana, se Deus permitir, a respeito do estoicismo, mas alguns filósofos epicureus, ou seja, voltados mais para o hedonismo, e alguns estoicos contendiam com ele. Contendiam, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Então, esses filósofos que nós estamos estudando aqui debateram com Paulo. Tiveram um debate com Paulo, os epicureus e os estoicos. E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Que filosofia é essa? Que conhecimento é esse que está trazendo que a gente nunca ouviu? Os estoicos e os epicuristas. Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão de dizer e ouvir as últimas novidades. Então a rede social de lá era eles se reunindo lá nas praças e cada um, olha, tem esse conhecimento, tem esse, tem aquele, e discutindo filosofia. Aqui chega Paulo com um novo conhecimento. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vejo acentuadamente religiosos, porque passando, observando os objetos de nosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Esse que adorais,
sem conhecer, é precisamente aquele que vos anuncia. E aí ele começa a dar a descrição de quem é esse Deus desconhecido e que Paulo conhecia. Então, você observa aqui que o estoicismo e o epicurismo estavam em busca de conhecer a verdade. E Paulo teve a oportunidade de mostrar a eles a verdade. Agora, Paulo usou de grande sabedoria, porque Paulo procurou, dentro de toda aquela filosofia, dentro de todas aquelas crenças que eles tinham, algo que desse o pontapé inicial para que Paulo apresentasse a forma de pensar do cristão. E aí Paulo vai e observa, olha, tem um altar ali ao Deus desconhecido. Pronto, vou dizer quem é esse Deus, porque primeiro, o que eu vou falar desse Deus, eles não conhecem. Então vai fechar. Eles vão dizer, realmente, a gente nunca conheceu esse Deus, então é ele mesmo, não é? E aí Paulo passa essa mensagem para eles. O estoicismo, eu quero que vocês fiquem com essa questão do estoicismo. O texto que eu peguei aqui, um resumo, a respeito da utilização da filosofia, se valendo do que o estoicismo pregava, para que a igreja pudesse não ser tão perseguida como vinha sendo. Porque existiam prisões, existiam tortura, muitos cristãos estavam sendo mortos. E aí, Justino, um cristão que também era filósofo, se valeu, como o apóstolo Paulo, de uma argumentação para defender o cristianismo, levando o cristianismo também a um status de filosofia. Além de ser teologia, além de ser religiosidade, olha, tem também filosofia no cristianismo. Aí o que os gregos ficavam pensando, nossa, então é filosofia, igual ao estoicismo, bem parecido. Mas observe, o estoicismo, importante salientar que as vidas das pessoas nesse período do mundo antigo eram moldadas pela tradição estoica. O estoicismo e o cristianismo eram os principais rivais em muitas ideias fundamentais. Doutrina do Logos estoico versus a doutrina do Logos do apóstolo João. O estoicismo professa um pessimismo fundamental a respeito da maioria dos seres humanos. O Logos estoico e o Logos em Justino. Veja só, Justino, ele vai mostrar aqui como é que... Aí não tem não, viu, irmão? Esse daqui é um acréscimo do que eu dei a vocês aí. Mas eu vou postar, eu vou copiar e postar no grupo. Justino Romano foi o primeiro teólogo e o primeiro filósofo cristão. Eu quero que vocês guardem bem isso, tá? Buscou construir pontes entre o mundo pagão e a filosofia grega com o cristianismo nascente, fundamentando a doutrina da religião a partir da filosofia e da cultura grega romana. Entre as escolas filosóficas citadas por Justino em suas duas apologias e diálogo com Trifão, encontra-se o estoicismo. Diversas ideias desta corrente se assemelham aos preceitos e à doutrina do cristianismo, como a concepção ético-moral, a busca da virtude e retidão, o logos espermaticos, até a ideia de Deus. Contudo, o que mais aproxima Justino e o estoicismo em todas as suas fases é indiscutivelmente o Logos. O Logos é a principal base de todo o edifício argumentativo de Justino, e do qual se extraem as mais importantes ideias a nível filosófico do autor. De forma muito parecida ao estoicismo,
estabelece suas discussões a partir e acerca do Logos. E seus mais importantes aportes à filosofia são através desse conceito. Se pretende, com esta investigação, expor a semelhança entre algumas das ideias históricas e justinianas no que diz respeito ao Logos, e demonstra quão parecidas são entre o apologista cristão e a escola filosófica. Uma das, aí ele diz, a palavra Logos, né, vem do discurso, razão, que é conhecido no português como verbo. É um importante conceito na cristologia cristã para estabelecer a doutrina da divindade de Jesus Cristo e a sua posição como Deus, Filho na Trindade, como declara o credo calcedônico. Já para os estoicos, o Logos, ele é mais conhecido como a razão divina que governa o universo e mantinha a ordem e a harmonia. Ele acreditava que tudo estava em constante mudança e que o Logos era a força que guiava essa transformação. Então os estoicos pensavam assim a respeito do Logos como algo divino, que era quem dava ordem ao universo. E aí vem Justino trazendo o Logos como sendo o próprio Cristo, também o ser divino. E ele, com isso, faz com que aquela rejeição que os gregos tinham aos cristãos, aquela perseguição que existia, faz com que os cristãos sejam vistos agora como uma categoria de filosofia onde poderia e deveria ser estudada. Tá? Aí eu vou querer que vocês tragam, na próxima semana, a semelhança entre o estoicismo e o cristianismo, tá? E aonde o estoicismo pode estar errando segundo as Sagradas Escrituras, viu? Eu vou colocar aqui para vocês. Tem alguma questão que ficou confusa, que precisa ser tirada, dúvida? Então, deixa eu só colocar aqui. As semelhanças. Então, meus irmãos, estudem um pouco sobre essa questão e quando for semana passada a gente vai ver as semelhanças e os erros que são apontados pela palavra de Deus nessa visão estoica de ser, tá bom?